Sabor e Saúde, por Ari Bucione e Fábio Ferrolho. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, a todo o pessoal que nos apoia, que tem nos apoiado no canal. Estamos aqui hoje em mais um episódio do canal Sabor e Saúde. Hoje com a ilustre e alegre presença do Elvio Colino, um fantástico profissional do mundo dos ingredientes e aditivos no Brasil. Para quem não conhece, o Elvio é o presidente da ABIAN, Associação Brasileira dos Ingredientes e Aditivos Alimentares, desde muito tempo. Depois ele vai falar um pouquinho. Sócio fundador da Labornatus. Também vamos ter a oportunidade de ouvir um pouquinho o Elvio falar sobre isso. Então, mais uma vez, eu espero que a gente consiga trazer para vocês informações agregadoras a respeito do mercado, e é uma alegria estar aqui de novo. Meu nome é Fábio, eu trabalho com a Matrix Flavor e também estou aqui com o meu parceiro de projeto, Ari Bucione, que vocês já conhecem, essa figura extraordinária do mundo dos ingredientes funcionais. Elvio, muito obrigado pela presença, muito bem-vindo. Ari, deixo contigo a palavra para você fazer o resto da introdução aí também. É isso aí, Fábio. Eu só vou falar boa tarde, porque aqui realmente é boa tarde, mas é um prazer imenso. Eu sou o Ari Bucione, sou o fundador da NutriConnection, uma consultoria, como o Fábio falou, voltada ao mundo dos funcionais. E sem maiores delongas, vamos diretamente ao nosso ilustre convidado que gentilmente aceitou o convite de participar aqui do nosso canal, o Elvio Colino, um profissional que o Fábio já apresentou e o Elvio vai complementar, e particularmente uma pessoa a quem eu devoto muita estima e muita consideração. Elvio, por favor, o palco é seu, já que é virtual, mas que seja assim. Antes de qualquer coisa, eu agradeço muito pelo honroso convite, é um prazer imenso a mim participar um pouco desse bate-papo, assim vamos chamá-lo, né? Com você, Ari, há muitos anos, o Fábio, com o qual a gente já tem algum relacionamento comum, até por amigos, e que vem aí há mais ou menos um ano, trazendo sempre no LinkedIn matérias extraordinárias, as quais eu venho acompanhando. Muito obrigado. Efetivamente, o meu nome fica muito ligado nos últimos anos, sobretudo à minha empresa, né, a Labornatus, que você, principalmente o Ari, já o conhece, né, e também a ABIAN, onde, por uma mera e talvez boa causalidade, no meu entendimento pelo menos, né, eu sigo sendo aí um dos presidentes, agora na última gestão, como presidente do conselho. Eu gostaria de, mais uma vez, em nome da Labornatus, em meu nome, em nome da própria ABIAN, agradecer muito por essa oportunidade. Espero que a gente possa acrescentar valores. Efetivamente, esse é um pouco da razão, inclusive, de estarmos todos juntos aqui. Ok? Elvio, obrigado mais uma vez. Nós vamos fazer 2 momentos nesse episódio. Claro que o tema predominante serão os ingredientes e os aditivos, né? Mas a gente vai ver pelo foco de uma associação e vai ver pelo foco de uma empresa que está atuando no mercado. Nós vamos começar primeiro com o foco da associação, e o Fábio já tem uma pergunta para você, tá? Perfeito. Certamente, Elvio. E para mim é uma alegria especial, porque assim, eu como profissional da área de aromas, enfim, desses últimos 24 anos, sou apaixonado pela a nossa indústria de ingredientes em geral, né? E agora, obviamente, com o meu empreendimento, enfim, eu sou um jovem empreendedor agora, então nada como a gente olhar para pessoas como você, que já trilhou todo esse caminho, e aprender e poder usar um pouquinho no bom sentido dessa experiência.
Ô, Elvio, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, enfim, como é que foi a tua experiência, de uma forma, vamos dizer assim, breve, se isso é possível, né? Porque, quer dizer, é muita experiência, mas como é que tudo aconteceu nesse mundo dos ingredientes e aditivos para você, o Elvio? Bom, se nós formos falar do Elvio profissional de ingredientes, né, tirando um ponto à parte, um pouco a Biamo, né, eu praticamente entrei no negócio de ingredientes e aditivos, né, quando este negócio a nível, eu diria quase que mundial, começava a se organizar desta forma que a gente está encontrando hoje, ou seja, com uma forma mais especializada. Nós estamos falando aí efetivamente no começo dos anos, ou meados dos anos 80, a grosso modo, né, onde eu, até aquela ocasião, trabalhando numa empresa multinacional, da qual me orgulho de ter pertencido, foi a Ródia, né, ali comecei a ajudar na organização desse formato de negócio. A gente nunca pode esquecer que boa parte de todas as produções e tudo mais, sejam de ingredientes, sejam de aditivos, sobretudo, né, advém da indústria química. Eu tenho como formação a engenharia química, mas sempre digo que como especialização, ademais, eu diria de pós-graduação, ou coisa que o valha, a minha especialização maior sempre se deu no negócio, eu diria, geral de ciências da vida, onde se inclui os ingredientes, os aditivos. Com relação aos aromas, a gente tem aí isso também dentro daquela pizza maior que é a pizza que nós formamos, seja através da associação da própria Biamo ou através da própria Bifra, que os representa. Diga-se de passagem com quem a gente muito bem. Então, o Elvio, que vinha de uma formação de engenharia química, cuja especialização inicial estava mais na área, eu diria, de matérias-primas, e também recipientes, e também, eu diria, intermediários de síntese para a indústria farmacêutica, então eu começo efetivamente a militar nessa área. Com isso tudo, se eu não estou perdido nas contas, aí se vão bons anos, né? Tanto eu quanto o Ari, eu não lembro, não sei direito quando o Ari começou nisso, mas acredito que talvez talvez um pouco depois, mas não deve ter muita diferença, não. Eu não vou falar porque as pessoas não vão acreditar que é tanto. Mas, na verdade, comecei em 1977, né? São 77, são 44 anos de militância aí no segmento. Devemos, então, aí parabenizar o Ari, né? Talvez seja um dos mais experientes, né, de todo esse negócio no Brasil e seguramente até fora dele. Pois é, eu vi muita coisa passar, mas vamos em frente. Vai lá, Fábio. Que bacana, Elvio, que bacana. Elvio, conta pra gente, assim, de forma muito resumida, enfim. Quando você olha para o mercado hoje, o Elvio, mercado em geral de ingredientes, né? Se você compara lá com os anos 80, 90, para o que nós estamos vivendo hoje, na tua opinião, Elvio, o que mudou? Ou mudou alguma coisa, enfim, e em que sentido você vê grandes diferenças, Elvio? Eu acho que uma das coisas básicas que a gente pode observar, olhando dos anos 80 até mais próximo dos anos atuais, primeiro que nós conseguimos formar uma verdadeira especialização. Isso era um pouco algo do tipo simples comercialização de produto, o serviço não era tão evidente, tão prioritário quanto é hoje. A pesquisa nossa, ela se baseava ainda muito mais, eu diria, talvez em coisas que se produziam no próprio cliente,
do que aquilo que a gente levava, eu diria, nós como sugestão ou nós como input. Então, uma das grandes transformações existentes nisso foi realmente criação de profissionais, eu diria, especializados, criação, eu diria, de capacidade de formação, capacidade de informação, né, para o nosso cliente, eu diria, de bom nível, para não dizer até no Brasil hoje já de excelente nível, né? E, sobretudo, uma visão, eu diria, mais pragmática do que é o negócio em si. Acho que inicialmente, a gente vinha com... Isso não é um demérito, mas é uma verdade. A gente vinha muito mais com o objetivo de tirar a ideia de aqueles produtos que nós vendíamos, que eram pura e simplesmente produtos químicos, para levá-los a produtos que não tinham, entre aspas, eu diria, uma certa marginalização. Né? Marginalização não negativa, mas uma marginalização, eu diria, que evitava que o público consumidor em si tivesse uma visão muito clara, né, do benefício que isso traz. Porque esse é um dos grandes problemas. Acho que hoje nós temos mais consciência. Bom, infelizmente, o mérito disso não é um mérito 100%, eu diria, aceitável, mas a verdade é que nós somos, talvez, a estrutura, eu diria, de suporte efetivo para a indústria de alimentos e a estrutura que permite efetivamente o desenvolvimento e a segurança dos alimentos em si ao consumidor. Essa é a grande verdade. E acho que essa consciência nós também viemos ganhando ao longo de todos esses anos. Né? Acho que inicialmente se olhava muito isso como, eu diria, mais um produto de comercialização do que realmente um produto que vai para o mercado para agregar valor. Sem contar todas as transformações que existiram ao longo desses anos em países como o nosso, Brasil, por exemplo, onde nós éramos quase que invariavelmente importadores de tudo e hoje somos, na sua grande predominância, já produtores. Hoje, diria que internamente isso, houve um avanço muito grande, avanço que se deve a profissionais, como o Ari e tantos outros mais, avanço que se deve a associações, avanço que se deve às empresas, sobretudo, que investiram e acreditaram no Brasil e que a gente espera continue acreditando. Maravilha, Álvaro. Muito obrigado. Isso aí. Eu queria até, aproveitando a tua fala, e enfim, muito bem colocada, por sinal, quando você falou das instituições, né? Ou seja, claramente, eu acho que qualquer categoria ela precisa ter uma entidade que a regule ou que mostre caminhos ou alguma coisa nesse sentido, né? Que a organize, né? E com relação a isso, você tem um papel importante como presidente da ABIAN durante muitos anos, né? E aí eu aproveito até para te perguntar, Elvio, quando você olha para a ABIAN, na verdade, hoje, e não só hoje, né? Qual foi o papel da ABIAN nisso tudo e quais são as principais atividades que a ABIAN faz com todos os seus participantes, efetivamente, o Elvio, só para a gente também entender um pouco mais isso. Bom, primeiro, para falar um pouco disso, né, acho que o próprio Ari ele tem aí também um valor agregado nesse processo. Ele foi presidente da ABIAN também durante uma temporada e ele contribuiu não só nessa temporada, mas em múltiplas gestões. Era um outro momento, né, Elvio? O Ari sempre foi uma das peças fundamentais da nossa diretoria. Se a gente olhar um pouco para a história da ABIAN, é uma história mais ou menos simples. Né? A ABIAN, este ano, próximo agora no mês de agosto, ela vai fazer 42 anos. Começa a ABIAN representando, de forma mais ou menos generalizada, aqueles que eram os produtores de melhoradores para a indústria de panificação. Ou seja, aqueles que trabalhavam efetivamente para o fornecimento de padarias, né, de confeitarias, eu diria de empresas que estão entre o industrial mesmo e o artesanal. E havia, na época do lançamento da ABIAN,
gente, eu diria, com uma grande visão, incluso, eu diria, institucional e tudo mais, né? Um grande desafio que era o uso de bromato no Brasil. Esse uso de bromato era um uso extremamente delicado, extremamente perigoso, né? E a Bian atuou nesse período de maneira muito contundente no sentido de conseguir obter legislações, sejam elas sanitárias ou mesmo sejam elas, eu diria, a nível de Congresso. Hoje há incluso no país leis que proíbem o uso disso, embora às vezes, vez por outra, se encontra aí alguns focos onde a gente percebe que ainda existe o uso que tanto nós, como a própria Anvisa, ou as Visas, ou as Convisas, tentam combater e combatem até de maneira, eu diria, magnâmica. Esse é o primeiro momento da Bian. Eu acho que o Ari participou disso até mais do que eu, né? Foi um momento importante, né? E vamos para um segundo momento que eu vejo também como um momento muito importante. O que acontece? Assim como eu disse, nós começamos a nos organizar um pouco melhor com esse negócio de ingredientes ou coisa semelhante, né? Okay. Acho que a memória não me falha, já por torno do começo dos anos 90, né? Onde se começou a discutir-se de maneira mais direta, com a realização de feiras, com a realização que vieram ao longo da década quase que de 90, com a realização de eventos específicos para o setor. Se lá nos anos 80 nós saímos um pouco, eu diria, da imagem química dos nossos produtos, nos anos 90 nós entrávamos na fase de tentar consolidar um pouco a ideia do negócio, o formato do negócio aqui no exterior, e mais do que isso, né? A tecnologia que vinha por detrás, o conceito de serviço, tudo isso vindo por detrás. E o que aconteceu foi que houve no Brasil a primeira realização da FISA, que é a Feira de Ingredientes, né, que era mundial, que veio para o Brasil. E nesta realização, que foi uma realização primeira que já teve um sucesso, não podemos esquecer nunca que já lá na FISPAL, lá atrás, houve alguma coisa, mas não específica ao nosso setor. A FISPAL era abrangente também para a indústria de alimento, tocava ingredientes, tocava maquinário, tocava e faz isso e bem até hoje. Ao organizar a primeira FISA, ou seja, a primeira feira específica, nasceu a ideia do seguinte: olha, nós já estamos agora suficientemente capazes, né, de nos organizar associadamente, no sentido de defender não só o interesse pessoal ou particular de empresas, mas de todo um setor que já tinha uma organização, eu diria, estruturada, com gente com capacidade, com formação e tudo mais. E aí, para nossa surpresa, eu encabecei um pouco esse movimento no início, conversando nessa feira com um, com o outro, né? Até que me apareceu o organizador da feira, o Ioris, que o Ari conhece bem, eu não sei se o Fábio conhece. Não. Era um holandês que veio para o Brasil para organizar essa feira, e o Ioris, para minha surpresa, ele me disse: puxa, Elvio, tem uma associação que cuida também disso, que apoiou um pouco a organização. Eu disse: escuta, me apresenta essa associação, porque se ela existe, é óbvio que nós não vamos criar outro. Acho que no Brasil aí não é uma censura, mas é uma verdade. Muitas vezes a gente recria a roda, e isso não traz benefício nenhum. E aí, então, eu descobri que existia a Bian e levei para a Bian a ideia do seguinte: olha, vocês já representam uma parte do setor. Falta uma outra parte que hoje é até, eu diria, provavelmente, a que mais vai se desenvolver, a que já está um pouco melhor estruturada e que representa um tamanho de mercado maior. E com isso, nós transformamos rapidamente, aí eu diria, há um papel extraordinário por parte de ex-dirigentes da Bian que entenderam isso de maneira magnâmica, né? E que aceitaram a ideia, né? Porque nunca é fácil você dizer: eu vou trazer mais um vivente na minha casa, né? E daí nós transformamos com eles a Bian numa associação de melhoradores, uma associação mais ampla, que passou a representar todo o setor. O Ari
também já estava lá, e tantos outros, né, que fizeram com que a gente tivesse ali um sucesso. Então, esse é o primeiro ponto, o melhorador, primeiro ponto. Segundo ponto, a transformação geral. Daí para frente, nós viemos muito trabalhando, primeiro buscando o seguinte: bom, qual é o core business nosso? O que é que nós podemos fazer aqui para agregar valor ao setor? A gente tem muita consciência, a Bian, embora seja uma associação bem estruturada, representa entre 70% a 80% daquilo que se produz ou comercializa no Brasil. Mas é óbvio que nós temos que ter um core business para trabalhar, porque senão o que acontece? Eu vou defender, por exemplo, toda a parte de legislação fiscal em geral, impostos ou coisa semelhante. Eu tenho lá quem possa fazê-lo melhor, o caso da Fiesp, ou o caso da própria BIA, e ali eu tenho que participar conjuntamente. Então, colocamos o nosso foco, sobretudo, inicialmente, num negócio chamado regulatório sanitário. Vamos trabalhar com isso, vamos defender o nosso dia a dia em cima disso. Naquela época ainda existiam resquícios, né, de épocas passadas, onde o pessoal muito se reunia para happy hour e tal. Nada demais com relação a isso, mas o mundo tinha mudado muito. Os profissionais tinham uma necessidade tremenda de apresentar cada vez mais resultados, né? Seja ele trabalhando pelas suas empresas, seja eles atuando dentro de uma associação. Então, o patrão, fosse qual fosse, cobrava. Então, resolvemos dizer, bom, esse é o nosso dilema daqui para frente, e aqui nós vamos atuar. Então, aí passamos a dizer, bom, vamos tornar a Bian representativa dentro daquilo que é regulação sanitária, porque é isso que nos interessa. Aí foi desenvolvido um grande trabalho. Já na mesma época se começava o conceito e a formação efetiva de Anvisa, o Ministério da Agricultura também ganhava espaço com tecnologias, com produtos, e aí viemos explorando isso, com diversas diretorias, mudamos, sempre tentando ampliar, participamos ativamente de inúmeras ações, né? No primeiro momento, nos consolidar frente a esses organismos, em segundo e terceiro momento, o próprio Ari participou disso, ter participação efetiva a nível de Mercosul, tem participação efetiva, a menos como opinador em Codex e tudo mais. No terceiro momento, fomos dizendo, bom, escuta, nós precisamos nos internacionalizar um pouco, né? Dentro das possibilidades, sempre dentro da racionalidade e realidade, levamos a Bian a ter alguma participação, por exemplo, como na ANFEP, que é uma entidade internacional para enzimas e tantas outras mais. Passamos a ter participação em eventos aqui dentro do Brasil e fora dele, né? Sempre de maneira muito racional e, eu diria, muito profissional e, sobretudo, transparente e democrática, né? E aí viemos, durante todos esses anos, há cerca de 4 anos, mudamos um pouco o sistema de governança, passamos a trabalhar num sistema de conselho, né? Isso é uma novidade um pouco agora para vocês. Nós estamos de novo, hoje, nós percebemos que algumas coisas acrescentaram valor positivo, outras deixaram de nos acrescentar. Então, sempre na vida a gente precisa inovar em todos os sentidos, no sentido de organizar, no sentido de desenvolver formulação, no sentido de formar pessoal. E agora nós estamos fazendo mais uma modificação estrutural, né? E essa modificação estrutural, ela contempla uma governança, eu diria, mais compatível com a nossa realidade de tamanho, e contemplará também, isso é uma novidade, que ela vai trazer para dentro da Bian não apenas as empresas, mas ela vai trazer beneméritos, né, que tenham efetivamente contribuído pelo setor, contribuído pela Bian, vai trazer startups, né, claro, guardando proporções distintas das empresas, vai trazer também empresas internacionais. Esse é um próximo passo nosso. A Bian segue no sentido de tentar se profissionalizar.
mas numa profissionalização que eu diria que tem que ser racional e compatível com o tamanho da associação, o tamanho do nosso negócio. Não somos no mercado do tamanho da alimentícia, nem da automobilística. Temos uma importância fundamental, principalmente para a indústria alimentícia, mas não temos o mesmo poder de recursos que eles têm. Obrigado pelas informações. Eu acho que a ABIAN, ela é uma entidade, sou um pouco suspeito para falar, porque me dediquei muito à entidade, como você comentou, mas eu acho que é uma entidade que já faz muita coisa pelo setor. Eu acho que, mesmo ontem, eu me lembrei muito da ABIAN, a Anvisa lançou uma nova tabela que permite a gente consultar ingredientes e aditivos de uma maneira muito fácil, né? Então, isso traz uma contribuição para o setor muito grande. E esse setor precisa realmente dessas coisas, porque eu ainda considero um setor com um futuro enorme à frente, né? Nós temos aí uma jornada. Se a gente vê, por exemplo, as estruturas internacionais do segmento que a ABIAN representa, existe uma estrada sem tamanho aqui no Brasil, né? E na sua liderança, na sua condução, eu acho que nós temos tudo para continuar nessa velocidade, continuar nesse moto e continuar com a nossa missão. E me incluo, mesmo não sendo mais da ABIAN, mas me incluo porque faz parte da minha trajetória, né? Eu gostaria muito realmente de ver que essa entidade chegue aonde ela tem o mérito de poder chegar. E se me permite também, Ari, eu queria até fazer um comentário que eu achei muito interessante. É prazeroso ver que a entidade também está acompanhando e, além disso, né, olhando para o futuro, principalmente quando você fala na inclusão da participação de startups e tudo isso, que a gente sabe efetivamente que é um futuro real, né, que está aí presente já, basicamente. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Ari por essa lembrança da Anvisa. Né? Extraordinário, eu fiquei surpreendido muito positivamente quando tive acesso pela primeira vez nesse trabalho. Eu diria, assim como existem coisas que muitas vezes a gente censura, a gente precisa também aprender. Também exatamente. Eu acho que esse pessoal tem feito realizações, assim, tem mostrado realizações que surpreendem positivamente, que vêm de valor agregado. É pena que a gente esteja no meio de uma situação delicada, onerosa para todos os governos, né? Seja para nós, ou seja para os Estados Unidos, ou para a Europa, que a gente poderia ter andado todos juntos de maior velocidade. Mas eu gostaria de cumprimentar principalmente a liderança dela, Anvisa, a partir principalmente da doutora Thalita, que vem levando isso em frente de maneira magnânima. Eu gostaria de fazer um registro, desculpe interrompê-lo, mas é um dos objetivos nossos trazer aqui um dia a doutora Thalita, né, que é a gerente-geral da área de alimentos da Anvisa, né, e eu gostaria também de pedir a sua ajuda, quem sabe nós fazemos aí um quarteto bastante produtivo, né, com a presença da doutora Thalita, que ela é um significado muito grande para a Anvisa, no sentido de que as grandes transformações que estão acontecendo sempre tem ela por trás, empurrando e incentivando e dando toda essa liderança positiva que você comentou. Vamos ver, vai chegar o dia. Seria fabuloso aí. Aliás, talvez esse dia chegue mais próximo do que você imagina, porque eu ontem tratei ainda de maneira muito superficial uma possibilidade, né, e eu gostaria de contar também com a NutriConnection, com o Fábio, a empresa dele, né, no sentido que a gente possa realizar um evento virtual, né, nos moldes daqueles que a gente tem realizado, daquelas palestras que você fez muito, né, e que agregava nas feiras aí 150, chegou a agregar 200 telespectadores dentro de uma sala na manhã, num dia de feira,
né, que era um motivo de orgulho. A gente vai tentar fazê-lo isso de maneira digital, com o apoio e, eu diria, o alicerce de uma empresa que já vem se desenvolvendo bem nesse sentido, e a gente vai trazer vocês junto conosco. Muito obrigado, e estamos aqui à disposição, você sabe disso, Estamos aqui. Eu não tenho dúvida disso, e para mim seria um prazer imenso trazê-lo junto, né, tudo aquilo que vem agregando valor ao setor, seja profissionais que passam e continuam nele, seja o que for, sejam empresas que investem, todas elas precisam necessariamente ter uma evidência. Né? Contem com o nosso apoio. Contem com o nosso apoio. Completamente. Né? Com relação ao Fábio, né, eu concordo com você, quer dizer, nós precisamos de startups. Né? Hoje a mensagem que a gente passou lá para eles, e eu passo para vocês, e todo dia para mim mesmo, né? Ser empreendedor é muito bonito. Né? Bonito, né? Empreendedor, na verdade, impinge em você transpirar muito, sonhar muito, realizar muito e, sobretudo, eu diria, acreditar que o cliente que vai comprar o seu produto, ele sabe muito mais do que você. Então, o seu produto, ele tem que agregar o seu cliente, né? E não você mesmo, né? Ele não tem que agradar a você mesmo, ele tem que agradar o seu cliente. E, sobretudo, qualquer coisa que a gente vai fazer, nós precisamos ser realistas, né? Depende de dinheiro, depende de investimento. Se a gente não tem o investimento, vamos buscá-lo, vamos partilhá-lo, mas não tente fazer nada sem ter recurso, porque sem recurso é muito difícil realizar alguma coisa. Excelente comentário, Elvio. Eu, quando estava na área regulatória, eu dizia que duas coisas eram muito importantes na área regulatória, né? Era ter o sentimento de administração da paciência e da frustração, né? A gente tinha que administrar isso. O empreendedor, ele tem que ter o sentimento de tudo isso e ainda mais algumas outras coisas. Saber sempre é uma lição que eu aprendi ao longo da minha vida, né? Que errando você aprende. Enquanto 1 milhão tentam ser empreendedor, só 10 ou 15 vão ter sucesso. Mas esse seguramente é porque vieram, fizeram, refizeram, prefizeram, acreditaram sempre de que aquilo era um projeto da sua vida. Porque se isso não for um projeto da sua vida, não entre. Não entre porque é difícil. Né? Mas isso é verdade, Elvio. Se der certo, né, não importa se ele dê dinheiro, der certo quer dizer, ele tem que dar certo para você. Ele tem que satisfazer a você. Se ele te satisfez, já é uma grande coisa. Legal. Perfeito. Ari, só comentar Eu acho que é um gancho perfeito para você falar sobre Labonatos, né, Ari? Tá bom, vamos lá. Vamos fazer o segundo momento desse nosso prazeroso encontro, né? E, mais uma vez, muito obrigado, Elvio. Agora a gente vai mudar um pouco o holofote, vai tirar o holofote de cima da Bian e vai colocar um pouquinho na Labonatos, né? Por que a gente está fazendo isso? Por um motivo simples. Nós acabamos de falar da importância do empreendedorismo, né? Eu acho que a pandemia, entre outras coisas, todas as mudanças, ela incentivou e aguçou o sentimento empreendedor de muitas pessoas e de muita gente que, por qualquer circunstância, ou porque perdeu a sua oportunidade de trabalho, ou porque chegou no momento realmente de tomar uma decisão, não importa, mas a gente vê um crescimento muito grande de pessoas que querem ser novos empreendedores, né? E eu acho que a gente tem na vida que aprender com quem já faz sucesso, né? Então, vamos falar um pouquinho da Labonatos e ver o que a Labonatos, como é que é a trajetória da Labonatos, né? E a Labonatos, eu queria te perguntar, antes de mais nada, né? A gente vai fazer algumas perguntinhas, né? Mas, em primeiro lugar, nós vamos conhecer um pouquinho de onde surgiu a ideia e esse nome maravilhoso, Labonatos, né? Eu particularmente, acho que é um nome muito expressivo e que vai, inclusive, ganhar muita força, porque com o crescimento da biotecnologia, o Labonatos, eu acho que ele tem toda a conexão, né? Apesar de não ter nascido nesse exato momento, mas eu acho que tem um futuro, né, muito grande.
Foi visionário, né? Vamos lá, Elvio, conta um pouquinho para a gente a história do começo da Labonatos e o porquê do nome. Estou muito curioso. A história é uma história singular, né? E é uma história onde eu digo que a gente hoje está voltando um pouco, né, para aquilo que era a nossa origem inicial. Se você pegar um pouco o histórico da Labonatos, você vai ver que o histórico da Labonatos inicia-se histórico, né, em 1958, quando o Elvio se desliga lá da Ródia e vem e assume essa empresa que, na verdade, era minha, mas era uma empresa já formada em 1987, fundada em 1987, com um conceito totalmente distinto do que seria até o conceito de hoje. Obviamente, eu não era um concorrente daquilo. O que aconteceu? Eu passei um período, eu diria, da minha vida profissional, né, trabalhando muito entre a França e o Brasil. Né? E por volta dos anos 80, aí eu diria mais adequadamente, acho que foi 84, 85, 86, já não me recordo tão bem, eu fiquei por um período muito longo na França, fazendo formação em diversas empresas. A área que eu atuava era uma colcha de retalho no bom sentido, no sentido positivo, de empresas. Então, fiquei viajando a França e observei, principalmente nos finais de semana, que a França já tinha um conceito bem desenvolvido de produtos naturais. Quem conhece a Europa, e principalmente a França, sabe que lá nós temos basicamente dois tipos de farmácia. Um tipo de farmácia que vai vender praticamente medicamento e outra que vende aquilo que eu chamo de pseudomedicamento, né? Que eram chamados de medicamentos naturais, né? E eu me apaixonei por aquilo. Quando eu andava por ali, eu comecei a me apaixonar por aquilo, dizendo, puxa, esse negócio no Brasil é tão tímido. Eu acho que por aqui tem uma possibilidade de se fazer alguma coisa. E uma das minhas voltas no Brasil, eu contei um pouco desse histórico para o Mário Montini, que você conhece, que está conosco hoje na Labonatos. Mário, que trabalhava comigo lá na Ródia e que, na verdade, tem uma relação, eu diria, incluso quase que familiar comigo. Eu sou padrinho de um dos filhos dele, um filho mais velho e tal. Nós tínhamos uma relação, trabalhamos juntos, tem uma relação muito grande. E o Mário disse, puxa, que negócio interessante, pô. Né? Falou, poxa, isso o que é, Elvio? Eu falei, olha, para mim isso é um laboratório de produtos naturais. Né? Naquela época eu vivia muito, né, ainda na indústria farmacêutica. Isso foi um pouquinho antes de eu entrar me iniciar na indústria de alimentos. Ok. E o Mário, eu me lembro num sábado à tarde, nós estávamos conversando, e ele falou, puxa, laboratório de produtos naturais, isso dá labo qualquer coisa. Pensamos um pouco e surgiu Labonatos. Bom, vamos lá, né? Bom, Ari, eu não sei se você tentou ter alguma empresa trabalhando, né? Embora eu tivesse a minha mulher também tem uma formação química. Opa, não sabia. Ela não absorveu isso, eu diria, de maneira de vida. Né? Minha mulher tinha uma formação muito mais, como diz o espanhol, para maestra, né? Para professora, do que realmente para empreendedora. Então, nós abrimos a empresa, mas sem ter um conceito, eu diria, de um estudo de mercado um pouco mais profundo, né? De, obviamente, também saber o seguinte, olha, não dá para ter nada sem ter investimento ou coisa semelhante. E acontece que, como eu tinha muita amizade, eu diria, com alguns donos de laboratório, que hoje são verdadeiros milionários e diabo a quatro, que na época já estavam ricos, mas não eram tão ricos como hoje, as empresas não eram tão grandes. Eu, comentando isto com um deles, ele me disse, puxa, sabe que isso vem de encontro àquilo que eu imagino? Pô, eu vou montar dentro do meu laboratório também um negócio desse. Você tem algum know-how?
Eu acabei cedendo um pouco das ideias para ele e a Labonatos ficou lá, mesmo aberta em escanteio. Ou seja, eu não consegui materializar aquele negócio de maneira efetiva. Embora o conceito era bem isso. E daí vem o nome Labonatos, que era Laboratório de Produtos Naturais. Que legal. Bom, por que em 98 você, quando voltou, e aí você assumiu, você não entrou nisso? Porque ainda no Brasil a coisa estava muito incipiente, né? Eu sabia que eu precisava, sobretudo, ter recursos para manter. Eu tinha filhos aí já na idade da universidade, ou chegando lá nela, né? Eu mesmo precisaria me sustentar, né? Eu não... Claro. Vim para Labonatos, eu tinha 45 anos, eu não estava sequer aposentado, né, com o pé na cova do INSS, né? Para transformar um negócio de dinheiro. E também as oportunidades que estavam se abrindo para mim, eram oportunidades dísparas um pouco disso. E aí foi uma mera causalidade, porque eu estava por abrir uma outra empresa para poder, nos projetos que eu tinha e nos acordos que eu tinha, com empresas lá de fora para vir implantá-los no Brasil, né, para que a gente fizesse isso. Aí, de repente, quando eu comecei a falar com o contador, ele falou, pô, mas você tem uma empresa aberta. Espera, como empresa aberta? Não, sua empresa da latente, você está pagando imposto, não existe, chamada Labonatos. Como o projeto que eu tinha era um projeto com eles, de projetar o nome deles, representar o nome deles, né? Chamasse Labonato, chamasse Elvio Colino, chamasse Ari, não ia fazer diferença nenhuma. E assim ficamos como Labonatos, sem ter a característica de produtos naturais ou coisa semelhante. E aí, Ari, foi o seguinte, uns 3 anos depois, eu tinha um primo casado com uma prima que trabalhou comigo, infelizmente faleceu muito cedo, né? E que era um pouco, eu diria, ademais do meu parceiro dentro do negócio, não um sócio, porque ele tinha uma participação efetiva, né? E eu comecei a discutir com ele. Eu falei, como é que você acha esse nome lá? É um nome muito natural. Nós estamos trabalhando aí numa área mais química, ou que não seja química, amigos e derivados. Nós fizemos uma análise e ele trouxe para mim o seguinte, ele disse, o nome é meio complicado para se falar, mas hoje nós já temos um rol importante de clientes que depois que fala não esquece. Aí resolvemos, olha, isso vai. Se eu levo isso para os dias de hoje, né, e você sabe disso porque você tem trabalhado alguns projetos com a gente, com a Nutricom, né, Connection, perdão. Hoje nós estamos de volta com esse lado, né? E cada vez mais estamos legal, dentre outros, para trabalhar com produto natural. E eu bato na madeira. Interessante. Vá se materializar em coerência e compatibilidade com o nome. Esse é um pouco do histórico. Que bacana. Não conhecia esse detalhe. Obrigado, Elvio. Elvio, nós estamos um pouquinho avançado no nosso tempo. Eu vou dar uma puxadinha aqui, que a gente tem uma limitação para a edição do vídeo, né? Então, hoje, quais são as principais linhas da Labonatos, né? E quais são os grandes focos que a Labonatos tem? E depois aí a gente encerra o nosso vídeo com a sua palavra, a sua mensagem aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores, que fica registrada para que todos conheçam realmente como pensa Elvio Colino sobre o futuro do nosso país e o futuro das nossas associações. Olha, Ari, eu diria que com relação a Labonatos, a gente vem cada vez mais indo na direção do caminho que eu acabei de falar para você. Nós estamos buscando. Primeiramente, a gente esses projetos, isso também vou divulgar para vocês em primeira mão, né? A gente tem 2 grandes projetos na Labonatos. O primeiro projeto é um projeto que diz respeito a como eu levo um commodity a ser uma especialidade.
ok? Ok. Então, a gente tem visto no mundo inteiro, mas que aí não é uma censura, mas é uma verdade, que poucas empresas que eu tenho visto têm feito isso de maneira circunstancial e positiva, porque todo mundo quer agregar valor ao seu produto, né, que ele vende, mas muitas vezes as empresas não entendem que a agregação desses valores depende fundamentalmente de você mudar conceitos, de você trabalhar muito profundamente, tirar vantagens e outras coisas, mais em cima da capacidade, eu diria, tecnológica. Isso é um grande projeto que a Labonatos tem. O segundo grande projeto da Labonatos, ele vai em direção a probióticos, a naturais, né? Vai na direção de produtos saudáveis, sobretudo, né? Que venham a agregar muito valor, de forma muito segura, ao consumidor final. Esses são os dois vértices principais. Né? Aí, se você me... Interessante. Tem funcionado? Vem funcionando. A Labonatos é uma empresa que vem bem. A gente, como todos, olha o momento atual, fica às vezes interrogativo, não poderia ser diferente, mas, sobretudo, a gente segue acreditando. Aí, se você passar a olhar um pouco este dado de crença, nós seguimos acreditando. Acho que, independente da situação, seja ela pandêmica, seja ela política, né, o Brasil segue sendo um país de oportunidades. Né? As oportunidades... Sem sombra de dúvida. Elas se resumem ao tamanho, né, seja ele tamanho, às vezes, de produto interno bruto total, seja de expansão da área, seja de população. Acho que todos nós estamos ligados a um negócio chamado agroindústria. Essa é a grande verdade. E isso, para mim, eu vejo muita gente, às vezes, falando aí, barbaridade, não, vender commodities. Eu não conheço nenhuma empresa, né, de boa especialidade que ela não tenha de coração e no coração commodities para gerar efetivamente os produtos mais comoditizados, que estão, de repente, como commodities, para gerar, eu diria, o fundamento do negócio. Então, acredito... É verdade, é verdade. Que nós temos uma capacidade de realização imensa. Né? Se a gente tiver menos obstáculos e mais estradas a caminhar, tiver mais gente acreditando em ser empreendedor, porque ser empreendedor é importante nisso. Se a gente analisa muitas empresas lá fora, nenhuma delas nasceu gigante. Elas se tornaram gigantes nos últimos anos, muitas vezes adquirindo, mas quando nós vamos lá no seio das coisas, às vezes numa garagem. E acho que esse conceito é um conceito semelhante à startup, a coisa semelhante. Eu acredito ainda muito no Brasil, acredito muito no nosso setor. Acho que nosso setor tem muita possibilidade ainda de se desenvolver, como você disse. Nós temos uma estrada enorme pela frente. O que nós precisamos fazer, efetivamente, primeiro, é reconhecer aquilo que o capital estrangeiro investe aqui dentro e dar a eles segurança. Não só no nosso setor em geral, mas no nosso setor principalmente. Segundo, com certeza, absorver também para nós esse DNA. Ou seja, nós precisamos empreender, nós precisamos nos desenvolver. E aí é um pouco um papel que também as associações devem cumprir. Eu entendo que as associações elas devem trabalhar fundamentalmente na evolução setorial, criando, sobretudo, condições aos profissionais, às empresas e àqueles que se aventuram como empreendedores. Não condições, eu diria, grátis. Não existe almoço grátis, eu não acredito em almoço grátis, mas existe quem cria condições. E isso é um pouco o papel das associações. Do outro lado, legal, sendo democrática, sendo transparente e sendo racional. Nós precisamos entender que nós estamos num país onde é necessário ser racional. Grande parte da nossa população vive, infelizmente, com migalhas. Nós temos que saber fazer produtos também, fazer tecnologias, fazer projetos para esse pessoal. Aí, criação de valor. Sucesso, a criação de valor, essa é a verdade. É. Poxa vida,
Elvio, a gente teria... Fábio? A gente teria, como eu tenho dito sempre, viu, para os convidados, na verdade, assim, e cada um deles com as suas características, mas certamente, te ouvindo aqui, certamente daria para a gente gerar alguns episódios para se passar no Netflix, né? Não dá para ser um episódio só, tem que ser uma sequência, porque, enfim, tem muita coisa boa para a gente ouvir de você, enfim, e da tua experiência, mas foi maravilhoso, foi riquíssimo. Eu estou muito contente de ter tido essa oportunidade de ouvir você falar sobre a Bian, sobre a Labonatos. Te envio um enorme abraço aqui de Lisboa. Certamente o público daqui também vai adorar te ouvir. Apesar de distantes, eu acho que somos países efetivamente irmãos e conectados. Vejo muita coisa de similaridade entre ambos os países. Então, o que eu posso te dizer e fazer é mandar um grande abraço daqui para você e te agradecer novamente profundamente. Muito obrigado pela tua presença, Elvio, e por tudo que você nos trouxe. Elvio, muito obrigado. Faço das palavras do Fábio as minhas, né? Adorei essa agregação de valor da commodity para a especialidade, um país que tem uma plataforma agropecuária tão grande, né? Ele precisa aprender, e eu acho que até tem um exemplo aí que é o plant-based, né? Você pega a proteína vegetal, que é uma commodity, e transforma ela numa especialidade. Muito obrigado, Elvio. Eu acho que foi mais do que um bate-papo, foi uma verdadeira aula de incentivo, de ânimo, de energia e de conhecimento, né? Elvio, por favor, as últimas palavras, e a gente vai terminar esse episódio com a grande vontade de poder ter você aqui mais vezes para a gente poder continuar conversando, né, Fábio? Certamente, Elvio, certamente. Temporada 2, Elvio. Temporada 2 já agendada. Fico à disposição, eu agradeço muito a vocês. Eu quero deixar 2 recados final. O primeiro, a importância de que as nossas empresas venham participar da Bian e os nossos profissionais, independente de ser sócios ou não ser sócios. É muito importante a gente saber trabalhar para um setor. À medida que a gente engrandece o setor, nós estamos nos engrandecendo juntos. O outro recado é: legal. Por favor, cuidemos-nos e nos vacinemos, porque nós precisamos continuar agregando valor à sociedade, às empresas e às pessoas. Um grande abraço, obrigado a vocês dois e sucesso por tudo, hein? Muito obrigado. Obrigado demais, Elvio. Muito obrigado. É isso aí. Tchau, pessoal. Grande abraço.